os impactos na economia. A categoria de servidor público no Brasil viveu e vive ainda a expectativa de mudanças aí por parte do governo e do atual Congresso Nacional. Por outro lado, servidores estaduais também têm a pauta com o governo de Mato Grosso do Sul na questão dos reajustes, a correção, né, minimamente da inflação, e nos últimos anos não aconteceu aí a devida correção. Entre reforma administrativa, os impactos da reforma previdenciária e a possível negociação, a abertura de canal com o governo aí, Leonardo e Fabiano, como é ser servidor público nesse momento aqui no Mato Grosso do Sul, hein? Então a luta é grande, né? De um lado veio a reforma da Previdência, cobrando ali em média R$700 a mais dos aposentados, né? E dos ativos a um valor um pouco menor. Então tirou de um lado, diminuiu o salário, tendo que pagar mais Previdência. Inclusive o servidor ele paga Previdência mesmo depois de aposentado, né? E aí do outro lado não reajusta o salário, não dá a inflação e os preços aumentando, né? Como toda a população, né? Aumenta o preço do aluguel, a gasolina, o alimento, só que o salário dele ficou parado ali por quase 6 anos. Então é uma luta muito árdua e ainda veio a pandemia e ficaram proibidos os reajustes, até mesmo os inflacionários, né? Então agora o governo tem que olhar para o seu servidor, para quem presta o serviço para toda a população, né? E conceder um mínimo, né? Só fechando aqui um exemplo, o salário mínimo de 2016 para cá aumentou 34%. O salário dos servidores, nesse mesmo período, aumentou 6%. 6%. Então, assim, é uma diferença gritante e muitos servidores recebem 2 salários mínimos, 3, né? E não houve reposição nem inflacionária com isso. Nem inflacionária. Então, de fato, diminuiu o salário indiretamente, né? Fabiano Reis, presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil e também da categoria dos trabalhadores do Poder Judiciário. Não foi fácil, hein, Fabiano? Além daqueles que estavam, né, na faixa dos 55, 60 anos de idade, ainda houve um pedágio aí, mais 5 anos para aguardar a aposentadoria, naquela reforma que começou lá no governo Michel Temer e concluída com o Congresso e o início do governo Bolsonaro, né? E aqui no Mato Grosso do Sul foi uma reforma bem dura, né? Principalmente na questão dos nossos aposentados, né? Nessa questão principalmente da elevação para 14%, isso aí praticamente jogou praticamente nossos aposentados na miséria, né? A gente sempre está lutando, sempre está correndo atrás, mas o governo Azambuja, ele deu uma enferrada dura mesmo nos servidores, principalmente dos nossos aposentados. É complicado, rapaz. A gente que está vendo o dia a dia deles é duro. Mas houve momentos aí de grande aproximação e de diálogo com esse governo, hein, Fabiano? Mas na questão da Previdência, quando mandaram a questão do projeto de lei para a Assembleia Legislativa, a gente procurou os deputados, alertando os deputados que essa reforma não teria como fazer, principalmente na pandemia. Eles mandaram na pandemia e a gente avisou eles que ia ser muito danoso para o nosso aposentado, para todos os servidores. Não teria como, por que não parcelar, escalonar, a gente sentar para conversar? Porque a Caixa é nossa, a Caixa de Previdência é nossa, a gente tem que sentar para dialogar. Não houve diálogo. Eles simplesmente já aprovaram lá, falaram que tinha que aprovar e pronto. Não pensaram no servidor. Então, e agora, com uma possibilidade forte aí de um reajuste salarial depois de anos, sem a revisão inflacionária, mas aí abre a esperança, né? Se o governo vai abrir o diálogo, está abrindo para conversar sobre a inflação, né, que correu os salários, por que não também conversar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, né? A arrecadação está altíssima, também em decorrência da reforma da Previdência. Então aí a gente fica com uma esperança muito forte de, por que não pelo menos deixar de cobrar quem tem doença grave, que são 10% dos aposentados, deixar eles isentos como era antigamente, ou deixar de cobrar para os que ganham pouco. Então isenta quem ganha até 2 mil ou quem ganha até 3 mil. Pelo menos conversar sobre isso, diminuir um pouquinho essa cobrança, já seria um avanço muito grande. Governador aí, seu secretariado, está sinalizando para abrir um canal de diálogo com o fórum, então? Sim, já tem ocorrido algumas reuniões com categorias pontuais, né? Nada está definido, mas já se está conversando sobre reajuste. A gente também conversa com o chefe do nosso poder, né, que é o presidente do Tribunal de Justiça. Então, assim, ainda não há nada definido, mas está aberto o diálogo, né? Aí por isso que a nossa expectativa de, além de
um reajuste e ver se também consegue abrir o diálogo sobre a reforma da Previdência ocorrida. Hoje tem um evento do governo na área do esporte e do lazer muito bacana, foi a primeira notícia do nosso Jornal da Hora, 120 milhões, em que o presidente da Fundesporto, professor Marcelo Ferreira Miranda, hein, Carlos Araújo, está muito feliz. Eu me recordo no início do governo, lá em 2015, e os primeiros anos, a Fundesporto, esse setor tão importante, o esporte e o lazer, o professor Marcelo Miranda trabalhou com um orçamento apertadíssimo. Agora, no final da gestão, quer dizer, 2020, 2021, Mato Grosso do Sul está colecionando uma série de indicadores positivos, inclusive esse do aumento da arrecadação. Quer dizer, o governo está tendo a possibilidade de, em várias políticas públicas, liberar recursos, aumentar os investimentos por conta justamente do superávit aí, né? Exatamente. A gente acumulou ali a inflação devida no salário já muito alta, já está mais de 40%. Mas se ele puder, pelo menos, corrigir um pouco desse prejuízo, né, uma parte dele, né, um reajuste ali razoável, né, considerando que são vários anos, já dá para a gente tirar esse prejuízo. Então, a arrecadação está altíssima. A despesa diminuiu bastante, pelo menos em relação ao serviço público ali administrativo, cortou bastante durante a pandemia, né? Então, a oportunidade agora que tem dinheiro em caixa sobrando mesmo, contemplar também os servidores, né? E a gente ainda, essa esperança também de rever a Previdência, que a gente tem até 2 exemplos. O Mato Grosso, nosso vizinho, e o Alagoas voltaram atrás, viram que foi muito rigorosa a cobrança dos aposentados e voltaram atrás. Lá em Alagoas, eles voltaram a cobrar só de quem ganha acima do teto do INSS, só quem tem salários altos. 5 mil e... 6 mil e pouco, 6.300. 6.300 aproximadamente. Aí só o aposentado que ganha acima disso que vai pagar a Previdência no que ganha acima disso. Então eles voltaram atrás, fizeram uma nova lei e tudo mais. A gente, pelo menos se preservar ali quem ganha 2 a 3 mil já seria um avanço bom por aqui. Agora, a vontade política não pode ser só do governo também. Acho que a Assembleia, as lideranças partidárias, enfim, estão também nesse momento... tendo a oportunidade também de sinalizar aos diversos sindicatos, às diversas categorias, a possibilidade de estar também fazendo essa defesa aí do servidor, né? Sim, Arthur, e aquilo que eu já disse, a gente está sempre procurando a Assembleia Legislativa para ser esse canal esse elo, né, com o governo do Estado, para a gente poder chegar a um consenso. Como o Leonardo disse, nós estamos esperançosos, mas também há de se registrar que desde de 2015 a 2021 nós chegamos a esse caos na questão salarial por culpa do próprio governo, que não sinalizou para nós, pelo menos, uma melhoria, né, que fosse mínima, pelo menos para reduzir o tamanho, né, do que hoje é devido. Mas é aquela coisa que eu sempre digo, a gente sempre vai estar na luta lá, buscando o diálogo, por mais que a gente tem vezes endurece, mas sempre a gente pauta o diálogo. E até mencionando o Mato Grosso, onde deu certo uma solução, ela veio justamente pela Assembleia Legislativa de lá. Naquele estado, a Assembleia Legislativa pressionou o governo, ela até criou uma lei sobre a Previdência da sua própria autoria, que talvez não vingasse, talvez fosse anulada depois, mas aprovou por unanimidade, e tudo isso para forçar o diálogo com o governador. Após muita pressão vinda da Assembleia com os representantes dos servidores, conseguiu abrir esse diálogo à força. Então aqui, se a nossa Assembleia também tivesse essa postura mais ativa, talvez a gente tivesse melhorado a Previdência. Mas é isso, fica o pedido aí para os nossos parlamentares, né, para todos pedirem, fazerem discursos e tomarem atitudes para reajustar aí o salário dos servidores, apenas a inflação, né, pelo menos de algum período, e em prol de toda a população, né, que o servidor que presta serviço ali para a população mais humilde. Agora, 7 horas e 31 minutos, 7h31, aqui no nosso WhatsApp, né, 99911-9689, você pode enviar perguntas aqui aos servidores públicos que marcam presença aqui no Jornal da Hora nesta manhã. O Fabiano Reis e também o Leonardo Lacerda. Carlos Araújo, alguma pergunta? Bom dia, Leonardo, bom dia, Fabiano. Com relação a essa reforma da Previdência, que foi draconiana para os servidores, né? E o Leonardo lembrando aqui que não escapou, por exemplo, nem quem tem uma doença grave na família escapou desse desconto exagerado na criação dessa nova Previdência. A expectativa de que esses encontros e a busca desse reajuste salarial por parte da categoria
de se também mexer nessa Previdência, rever alguma coisa? Há uma expectativa positiva em relação a isso? Ou vocês acham que não tem realmente nenhuma abertura, ou o governo não está dando nenhuma abertura para que vocês possam estar discutindo algo na reforma da Previdência e também em relação aos reajustes salariais? Então, em relação à reforma da Previdência, o governo não abriu o diálogo, a gente até chegou a oficiar todos os deputados e também o governo para conversar pelo menos sobre esse meio termo, pelo menos sobre um pequeno avanço, mas não sequer nos responderam. Só que aí só que já no ponto em relação ao reajuste salarial, à inflação, aí o governo já está dialogando com várias categorias, inclusive nós também com o chefe do nosso poder. Então isso nos dá a expectativa de que, bom, se há um dinheiro para reajustar inflacionariamente, pelo menos um período ali para os servidores, quem sabe não sobra um pouquinho mais de dinheiro para abrir mão, né, de uma arrecadação, pelo menos em relação à doença grave ou pessoas que têm uma aposentadoria muito baixa, muito humilde e tiveram que começar a pagar a Previdência. Então, no campo do previdenciário está fechado, mas quem sabe não abre junto com esse debate da revisão salarial. Agora, 7h33, 7h33, as informações do dia chegando agora, essa pauta nacional. Caminhoneiros ameaçam greve nacional a partir de horas 49 minutos. Voltando aqui para finalizar a entrevista do dia com representantes do Fórum dos Servidores, Fabiano Reis, que é presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil, CTB-MS, e o Leonardo Lacerda, presidente do Sindijus, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Leonardo, Fabiano, enfim, há prazo para se estabelecer negociação, instalar dissídio, e o governo, a gente percebe uma movimentação muito grande, não só nessa questão do aumento da arrecadação, mas de uma certa forma o governo rever, né, alguns posicionamentos, até a questão de combustíveis e outros itens, enfim, em que o governo flexibilizou em função do momento financeiro de arrecadação que tem vivido. Que data que vocês têm como meta para tentar essa negociação? Até porque vocês comentaram que algumas categorias já têm conversado com o governo, enfim. Então, antigamente, né, dentro da normalidade, a data do reajuste dos servidores do Executivo, em geral, era em maio, né? E nós do Judiciário era em março. Só que isso dentro da normalidade. Só que aí, como já se acumularam mais de 3 anos, vários e vários anos sem reajuste, e teve uma proibição por causa da pandemia, então agora a expectativa é que o reajuste seja a partir de 1º de janeiro. Esse é o nosso objetivo. E, portanto, ver se já consegue o encaminhamento de projeto de lei de reajuste agora mesmo, quem sabe até amanhã, né? Mas agora é no mês de outubro ainda, ou no mais tardar no comecinho de novembro, né? Antes do recesso, para que possa valer a partir de 1º de janeiro. Porque são tempos em que o prejuízo, 3 meses ou 5 meses que o servidor esperar, já é uma eternidade. Então a gente está lutando muito para que seja a partir de janeiro, e contamos ali com o governo com isso. Ô Fabiano, e a pauta nacional aí da reforma administrativa, como anda essa... A tendência é ser engavetada no Congresso, ou a qualquer momento vocês podem ser surpreendidos aí com a reforma? Nós estamos vigilantes, Arthur. Nós estamos nos aeroportos fazendo manifestações, pressionando os deputados federais de todo o Brasil, né, mostrando para eles, se votar, não volta, né? Já está na cara das eleições. E lá na Câmara Federal nós estamos fazendo movimentos, conversando de sala em sala com deputados federais, e muitos até inclusive estão mudando os votos, né? E aquela coisa, é na base da pressão, né? O servidor público, ele está vendo a grande importância hoje que ele tem a respeito desses ataques, né, aos seus direitos, e a força que ele tem, né? Hoje ele está se conscientizando da grande força que tem, e dentro da Câmara eu tenho certeza que possivelmente o governo não vai ter voto para aprovar essa reforma. E principalmente porque ficou demonstrado que não vai ter economia de verbas e que, na verdade, o que está por trás é o fim do concurso público e aumenta as indicações políticas, né? E aí ficou bem fragilizado o projeto por lá. Sim. 7h52. Agora, aquela grande reforma da Previdência, a reforma nacional, antes da pandemia, o brasileiro e quem tem boa memória, há de se lembrar os números, enfim,
e o que o governo teria do ponto de vista do equilíbrio das finanças lá do INSS, naquela tão almejada reforma previdenciária, né, debatida no fim do governo Michel Temer e aprovada no início do governo Bolsonaro. Só que aqueles recursos, em função dos programas sociais, em função da pandemia, aqueles recursos foram gastos. Enfim, qual que é o olhar das lideranças quando olham essa contabilidade? Será que vem aí novamente outra reforma previdenciária pós-pandemia? Como é que vocês estão analisando esses números aí, hein? Olha, Arthur, é meio complicado, porque você vê, que nem, vamos pegar de exemplo a nossa caixa aqui mesmo, né? Nossa caixa aqui. Falta transparência, a gente não sabe o que acontece lá, só chega a conta pra gente pagar no final. E a gente sempre levou a questão da transparência. Sempre a gente quis saber dos números, como é que tá. Só chega os projetos de lei lá para aumentar os percentuais. Então eu acho que a gente tem que ter participar mais para poder gerir melhor. Vou dar um exemplo que eu sempre dou. Os números aí. Exato, eu vou dar um exemplo para vocês. A própria CACEMES. A CACEMES somos nós servidores que gerimos. Olha só o que é a CACEMES hoje. E olha a nossa previdência. Nossa previdência a gente aumenta e cadê o dinheiro? Sempre a gente tem que estar dando mais dinheiro. Daqui a pouco vai todo o salário só na caixa de previdência, né? Toda hora tem uma desculpa. Até esses tempos atrás nós tínhamos um fundo de 300 milhões, acho. Daqui a pouco extinguiu o fundo, o dinheiro foi não sei para onde e pronto, acabou. Aí precisamos de transparência. Então, assim, é certeza que vão existir novas reformas da Previdência, sempre para pior, porque nunca chegam na solução verdadeira. Só colocam um projeto qualquer, não debatem os números, não mostram os números. Então vão ter outras, infelizmente. E aí cabe também aos servidores, à população em geral, eleger representantes que façam esse debate, até uma CPI se necessário, e busquem uma solução verdadeira, porque aí quem paga no final a conta disso tudo são os servidores e também a população. Abraço, Fabiano, abraço também, Leonardo, obrigado pela presença aqui no Jornal da Hora, hein? Uma ótima terça-feira. Abraço. Muito obrigado, ótimo dia, ótima semana para todos. Carlos Araújo, a gente retorna amanhã, 6h40, aqui na Rádio da Família. Os servidores aí pedindo transparência, Arthur. Bom dia. 7h54, abraço ao Marco Aurélio, interagindo conosco aqui, o Edson de Souza e também o Almir Neto, ligadão aqui no Jornal da Hora. Jornal da Hora retorna amanhã, 6h40. Fiquem agora com a Vivian Krajewski e o Bom Dia 92. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento AIG Equipamentos, uma empresa do grupo Ásia Máquinas. 3014-4579. ZY